Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje para, eu sei, muita gente fica pedindo, mas calma que eu tô vendo ainda os livros estão em inglês, então calma povo, que eu vou trazer sim os resumos. E aqui está finalmente um vídeo trazendo o resumo de Bunny Call, que é o quinto livro e o último livro da quintologia, né, que nós vimos em 2020 de Fazbear Frights. Todas as histórias, né, eu já trouxe no canal, inclusive tem a playlist, caso você não saiba, nós temos a playlist trazendo todas as histórias. A gente já trouxe desde o Into the Pit, trouxe o Fetch, o 1:35 da manhã, o Step Closer e agora o Bunny Call. Eu também tô sabendo que pelo menos acho que agora, começo de janeiro, sai já o sexto livro, que é o Blackbird, mas eu vou esperar um pouco porque eu quero ver se eu consigo a versão digital, que eu consigo traduzir e trazer mais fácil pra vocês. E também eu tenho que adquirir, nós temos que esperar, povo, espera que nós vamos trazer. Fiquem tranquilos que a gente vai trazer as histórias de Five Nights at Freddy's, tá bom? Mas, pessoas, eu também quero falar pra vocês que tem o Bunny Call e tem, né, mais 3 histórias dentro dele, que é a Bunny Call. Eu acho que a segunda, se não me engano, é o quarto do 1280. Eu acho que é In the Flash. In the Flash é a segunda história e o Homem no quarto 1280, 1280. E também tem a última parte do Stitch Wraith. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar todas as histórias e depois a gente vai pro Stitch Wraith, que vai ser o outro vídeo só contando a história do fantasma despedaçado. Tá bom? Então, pessoas, muito obrigado já por estarem assistindo. Vamos ver a história de Bunny Call, que é o primeiro livro, é o primeiro conto, né, na verdade, desse livro. Então, pessoas, antes da gente ir, já quero pedir pra vocês um grande imenso favor que vocês fazem pra nós é deixar um gostei. Manda um like aí, pessoas, já deixa o gostei no vídeo. E também se inscreve no canal e ativa o sino pra vocês não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Faz isso aí, pessoas, já deixa aí, ó, o gostei, já deixa aí um like, não custa. E também se inscreve, que aí quando vier os outros resumos, a gente acredita que o YouTube entrega, né? A gente tenta acreditar sempre que o YouTube, né, tá entregando os vídeos pra vocês. Então a gente já torce também, ativa o sino e coloca pra vir todas as opções. Que até isso tem que mexer também no negócio do sininho, né? Então, pessoas, vamos direto para a história de Bunny Call. Depois de vocês terem feito essa ajuda. E, é claro, a aguinha braba, como sempre. E vamos lá ver essa história muito louca. O que acontece, pessoas? A gente tá vendo a história por um rapaz chamado Bob. Bob é um pai de família. Eu sei, a galera já me zoar por causa do Five Nights at Machos, eu sei, desculpa. Mas o Bob, realmente, ele é um pai e tem a esposa dele chamada Wanda. O Bob, ele era um cara, vamos pôr assim, ele era um cara muito atlético. Ele era um cara muito agitado, ele era um cara muito, como pode dizer? Ele era um cara bastante legal, assim, no tempo de colégio. Ele conheceu a Wanda e aí, com a Wanda, eles tiveram 3 filhos, que é a Cindy, o Aaron e o Tyler. A Cindy, o Aaron e o Tyler são as 3 crianças que tem na história. E mais a gente vai sempre acompanhar pelo ponto de vista do Bob. O que acontece? Ele era um jogador de futebol americano e a Wanda era uma líder de torcida. Então, né, vamos por assim, a líder de torcida ficava lá e tal, e aí ele ficava de olho nela, aquela coisa. E aí, né, acabou rolando um romance entre os dois. Casaram e tiveram 3 filhos. Basicamente isso. Só que isso se passa muitos anos depois do casamento e do nascimento dos 3 meninos dele, né? Das 3 crianças. Só um parênteses, eu falo criança, pra quem não manja, é por causa do Under Favela e do Under Câncer, que chama, né, o Frisk quando cai de criança, tá bom? Só um paralelo pra vocês entenderem. Mas enfim, então, o Bob, ele tá numa viagem, ele tá numa minivan e ele fica pensando muito no passado dele. Como que ele conseguiu chegar na situação que tá agora? Ele odeia, não odeia, sabe? Ele é aquele cara, né, frustrado, tipo assim, ele tem uma esposa que manda ele fazer as coisas, os 3 filhos são irritantes pra caramba pra ele e ele queria ficar um tempo sossegado, sabe? Pescar, fazer qualquer coisa. Ele queria estar descansando e não consegue, porque todo o tempo agora tá sendo ocupado pela família. E aí, então, ele fica se questionando, porque ele engordou, ele já não joga mais futebol, ele tem um emprego normal, e a Wanda também tá com um emprego, né, pra cuidar de 3 filhos. Então ele tá, tipo, se perguntando o que que aconteceu, por que que eu cheguei nesta situação, o que que eu fiz de errado na minha vida. E aí ele começa a lembrar que a Wanda queria fazer viagens de família, e ele queria fazer viagem do tipo assim, ah, vamos mandar as crianças pra um acampamento, vamos mandar as crianças, sei lá, ir pra algum canto aí, elas vão lá e se divertem
diverte e fica só nós dois. E ela, não, eu quero que a gente faça algo em família. Aí ele manda assim, por que a gente não vai então pra um resort e a gente, tipo, deixa as crianças lá na área das crianças e a gente fica aqui de boa tomando sol na beira da piscina. Ela, não, eu quero fazer coisa em família, coisa, né, com os nossos filhos. E aí a Wanda, ela teve a brilhante ideia de ir pra um tal de Campo Etérea. Campo Etérea é como se fosse aqueles acampamentos que tem nos Estados Unidos. Aqueles acampamentos, pra quem não manja, é uma coleção daquelas casinhas de madeira no meio da floresta. E aí as pessoas, elas vão pra esse lugar pra, sabe, ter algumas atividades. Eu acho que tem algumas coisas aqui em São Paulo parecidas, com esses chalés, sabe, que juntam pro pessoal fazer aquelas coisas de andar em corredeira, fazer aqueles rapel, né, fazer aquelas tirolesa, lembrei, tirolesa que desce, ou escalar montanha, essas coisas, sabe, essas atividades de natureza. E lá fora, né, tem isso pra caramba, mais as atividades de acampamento, fazer fogueira, mexer com coisa de madeira e por aí vai. E aí eles chegam nesse acampamento, né, que a Wanda queria ir e os filhos enchendo o saco também. E eles chegam lá e o cara tá muito pistola. Ele queria até pescar, que ele descobriu que tem um lago de pesca, mas ele falou, eu queria pescar, e a Wanda, não, você não vai pescar, você vai ficar com a família. E ele tá, mano, não aguento mais, sabe? Ele não aguenta mais esse negócio de família, ele quer ter um tempo pra ele. Como ele vê que a família é muito barulhenta, não para de encher o saco dele, as crianças ficam cantando, a mulher dele fica cantando, fica gritando toda hora, e aí é só barulho, é só encheção de saco, né, na cabeça dele. Ele tá, né, com as malas e a mulher passa na frente, né, quando eles chegam no acampamento Etérea, ela vai pra cabana, né, que é lá no final do acampamento, lá na última cabana, né, a cabana 17, então imagina o quanto que ele vai ter que andar, e aí ele tá pegando as malas, as crianças saem disparadas com a mãe, e ele fica meio que pra trás. E aí as crianças gritando e cantando, né. Com essa gritaria e cantoria, ele mal prestou atenção que veio um instrutor, né, na verdade uma instrutora, falar com ele, né, das atividades do acampamento. E aí ele falou assim, eu tô indo pro chalé lá, né, pra ficar com a minha família e tudo mais. Aí ela, olha, sua mulher já passou aqui e vocês têm 112 atividades pra fazer. Aí ele, tá bom, não aguento mais essa minha vida. E aí ela pega e fala assim, só que tem uma atividade extra aqui, se chama Bunny Call. Aí ele já, peraí, que é isso, Bunny Call? Ela tá vendo aquele coelho ali, ó? Aquele coelhinho ali, o nome do coelho chama Ralfo. Aí ela aponta pro coelhão e fala assim, tá vendo aquele coelhão brabo? Então, aquele coelhão de tamanho de gente, ele vem te acordar às 5 horas da manhã, como se fosse um susto, né? Tipo, uma brincadeira. Ele vem com aquele negocinho de prato, sabe? Parecendo aqueles macaquinhos que bate os pratos assim. É a mesma coisa, vem um coelhão gigantesco pra sua cabana, ele fica batendo, né? Acorda, aqui não sei o que, e por aí vai. E é pra pregar uma peça nas crianças, né? Ele vai fazer isso das 5 da manhã até às 6 da manhã. Se você quiser, aí vocês já podem depois estar liberado para suas atividades, né, em família. Se você quer, né, que aí vai ser bem legal e tal, as crianças gostam e por aí vai. E aí ele pega e fala, a minha mulher já gosta de uma gritaria, as crianças também. Vamos lá, vai. Já tem 112 atividades, que é mais uma, né? E aí ele vai lá e assina, vendo que o pessoal da família dele gosta de gritaria, né? E aí então ele fala, agora acho que o pessoal vai gostar da surpresa, né? Mal sabia ele aonde ele tava se metendo. Então, o rapaz, né, que teve a brilhante ideia de chamar o Bunny Call, ele volta a ficar pistola, né? O nosso querido Bob, ele vai acompanhando as atividades da família, né, dessa treta toda do acampamento. E aí eles vão, né, a mulher dele continua mandando nele, falando, você tem que trocar de roupa, pega as malas do carro, faz isso, volta a fazer aquilo. E ele continua ficando mais e mais triste, né, com toda a situação da pressão que ele tá tendo da família. E aí, né, a mulher dele, né, a esposa dele, que agendou um monte de coisa, né, pra eles fazerem, logo de cara já tinha um piquenique pra eles irem, depois tinha uns negócios de campeonato, tinha uns negócios muito loucos já, e aí eles foram participar. E aí ele vai conversando, vai trocando umas ideias, né, e o tempo vai passando. E aí ele vai, nesse meio tempo, tipo, tem a filhinha dele que começa a falar assim, pai, eu tô ficando muito feliz, né, de estar com você, e aquela coisa toda. E aí os meninos também estão se dando bem, né, no acampamento. E a esposa dele, tipo, a esposa dele fala de boa. É ele que entende
entende o negócio meio como se fosse uma ordem e tal. Sendo que ela sempre fala por favor e por aí vai. É que ele tá simplesmente cansado, ele quer descansar. E aí qualquer coisa que fala pro cara parece que é uma patada. É isso que eu consegui entender. Bom, vai passando mais o tempo e aí chega, né, a noite. Já é umas 11 horas da noite. E aí vai todo mundo dormir. E aí quando tá todo mundo reunido, né, ele, a esposa e os 3 filhos, que aí ele conta uma história. Na verdade ele não, né, a filha dele, que é a Cindy, se junta pra ouvir uma história que a mãe conta. E ele só às vezes dá uns detalhes, mas ele fica ali, né, com os meninos e com a filha, né, ouvindo também. E aí a filha pega no sono, os meninos já capotaram o Corsa, já estão dormindo nas camas, mas a filha dele dormiu nos braços dele. E ele fala, putz, olha só que da hora, né, a sensação de ter uma filha, né, e aí ele fala, putz, eu lembro quando eu era criança, que meus pais, né, me abraçavam também, por aí vai. E aí ele começa a falar assim, putz, nossa, ela tá dormindo igual um anjinho, bota lá na cama, dorme bonitinha. Aí ele vai dar um beijo na esposa, a esposa dá um beijo nele, aí todo mundo dorme e tudo mais, né. E aí ele começa a falar, pensa, putz, olha a cagada que eu tô fazendo. Eu quis fazer uma pegadinha, Alec. E aí ele começa a lembrar que ele chamou o Bunny Call. E ele começa a ver, tipo, putz, mano, a minha família já tem problema de dormir, os 4 ronca, na verdade quem ronca é a mulher dele e os 3 filhos, puxaram tudo da esposa, né, um problema nas amígdalas. Quando ele vai pensando nessas coisas, o tempo vai passando bem devagarzinho, melhor dizendo. Vai passando bem lentamente. Enquanto tá todo mundo dormindo, ele tá lá na cama, tentando dormir, ele dorme um pouco e acorda. E ele vai pensando no Ralph, né? Ele vai pensando no coelhão brabo que vai acordar todo mundo e vai, tipo, dar um susto na filha. Putz, a filha dele é mó de boa, tá lá, né? Querendo se divertir, os filhos também. E aí ele começa a pesar na consciência. Ele fala, putz, eu não queria mais ter feito essa pegadinha com o zóio, mano. Não vai... Esses desafios hardcore não é pra minha família, cara. Não vai dar certo. E aí passa o tempo e vai passando o tempo, ele vai tentando dormir, vai... A consciência só vai pesando. Ele não dorme, ele acorda a cada 10 minutos, aí chega perto das 5 da manhã, ele já fica acordado de uma vez. Ele começa a ouvir alguns barulhos estranhos, ele começa a ouvir, tipo, algumas coisas andando no mato, ele começa a ouvir coruja, e aí ele decide sair pra tentar impedir, né, do coelhão vir e assustar todo mundo. Ele começa a falar, não, eu não vou mais fazer isso, eu vou pedir pra esse coelho não vir mais, vai assustar minha família, vai assustar todo mundo e não vai ser legal. E aí ele pega uma lanterninha e vai mirando, né, nas coisas, procurando o que tem pelo mato. A primeira coisa que ele encontra é um parquinho meio velho, mas não tem nada demais lá. E um pouco mais pra frente desse parquinho que ele ilumina, ele vê um pequeno cigarrinho. Ele pensa assim, se pá, o cara, né, que vai vestir a roupa do coelho deve estar fumando ali, né, sei lá. E aí ele chega até o cara, e aí ele vê que o cara não tem, né, nada de roupa de coelho, nem nada. E aí o cara tá ali, né, fumando, né, o cigarrinho dele e até pergunta, você também assinou o negócio do Bunny Call, né? E aí ele falou, eita, olha aí, mais um pai louco que quis assustar a família. E o pior é que eu vou falar é que tem uma galera que tem esse negócio, né, de família fazendo prank, né? Eu acho que isso foi uma moda nos Estados Unidos, aqui eu acho que não chegou tão forte assim, mas você viu uns canais americanos que, sabe, os pais faziam pegadinha com os filhos, e isso era muito comum lá. E aqui eu não sei se pegou tão forte, mas caramba, era bizarro. Então pode ser meio que isso, né, o Scott Calton fazendo uma crítica social, né, absurda a pais que querem fazer pegadinha com os filhos, né? Mas enfim, os dois estão trocando uma ideia, né? O Philip, na verdade, eu não falei, o cara que ele tá conversando se chama Philip, né? Os dois começam a conversar e eles vão trocando uma ideia de experiências da vida e por aí vai. E aí ele fala também que tá arrependido por ter chamado o tal Bunny Call, né? O coelhão brabo pra assustar a família. E ele também tá tentando, né, esquecer. E aí ele tá fumando cigarro pra se acalmar. E aí quando ele volta, né, tipo, os dois se despedem, o cara, né, o tal do Philip volta pra onde ele tá, né, no alojamento dele, e aí ele volta pra cabana que ele tá, né, o tal do Bob. O Bob, depois, no meio da noite, ele vai escutar outros barulhos. E quando ele vai escutando outros barulhos no meio da noite, né, vai escutando lá, né, onde ele tá, ele vai escutando um pequeno barulhinho, sabe, de... no meio da floresta. E aí ele já... Coelhão brabo tá vindo. Coelhão bravo tá atacado. E tá vindo no meio do mato. Tá vindo no meio do nada. Ou pelo menos ele tá escutando, né, esses batidos de prato vindo. Então pode ser que o coelho já esteja agindo e ele tá querendo impedir do coelho de assustar a família dele. E ele vai pro meio da floresta pra tentar impedir o coelho mais uma vez. Ele vai ouvindo barulho, ele vai chegando um pouco mais perto e nada. Simplesmente barulho nenhum. Ele ouviu os pratos batendo, mas não era nada. E ele já começa a ficar meio bolado, né? E aí
aí ele volta pra cabana, né? Ele volta onde ele tava com a família dele. E ele começa a perceber que talvez ele já não esteja tão sozinho assim. Quando ele chega perto da cabana, ele vai olhando que tem uma movimentação um pouco mais na frente, assim. E aí ele entra meio correndo desesperado, achando que o tal coelho tá chegando perto. E quando ele fecha a porta, ele só vê a sombra de um coelhão, né? Segurando os pratos assim na mão e vindo até a porta. E aí o coelho chega perto e tenta abrir a porta. E ele fica questionando como é que o cara, né, com a fantasia dessa consegue abrir uma porta. E aí ele vai percebendo que o coelho, né, esse coelhão laranja, ele é gigante, ele é enorme, ele tem tipo uns 2 metros e pouco de altura. O coelho nem cabe na porta, pra vocês terem noção. E aí o coelho, ele vai tentar abrir a porta e aí ele fala, não, esse coelho não vai entrar aqui não, não passarás. Coelho brabo, não passarás aqui. E aí o coelho fica tentando entrar dentro da cabana. E aí o coelho vai, né, tentando abrir a porta de algum jeito. O coelho até dá choque na porta, choque na maçaneta. Ele fica, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí ele consegue pegar uma cadeira e enfiar, né, tipo, travar a maçaneta da porta, impedindo do coelho entrar ali. E ele vê que as outras janelas estão meio abertas e o coelho vai começar a entrar pelas janelas. Como eu falei pra vocês, a família dele tem um problema de ronco. A mulher dele ronca, os filhos roncam, então eles usam aqueles, como se fosse aqueles protetor, sabe? Protetor de ouvido. Somente muita indústria, muita fábrica usa, né? Essas fábricas meio barulhenta, o pessoal é obrigado a usar pra não ferrar a audição. E aí, vai lá, o coelhão brabo, tentar entrar pelas janelas. Ele vai e briga com o coelho. Ele chega até pegar um pedaço de madeira e descer na mão do coelho. O coelho sangra. E aí ele já começa a falar, putz, mano, se tem um cara vestido nessa droga desse coelho, como que o cara não desistiu? Por que esse maluco não desistiu? Desista. Tipo, cara, vaza daqui, mano, não quero. E ele falando com o coelho, eu não quero Banical, sai daqui, eu não quero ser chamado do coelho. E o coelho tentando entrar. E o coelho tentando entrar. E aí ele vai brigando com o coelho, tentando travar as janelas. Os filhos dele estão como se fosse num outro andar. É como se fosse aquelas cabanas que tem aquelas escadas e tem uma outra parte em cima. E aí o bicho tá tentando entrar na janela de cima. Ele vai e treta. E aí ele vê também que tem um alçapão. Ele chega no alçapão, né? Tem uma parte no meio da cabana. Ele vai e quando percebe que o coelho tá querendo entrar, ele coloca coisa em cima. E no meio dessa bagunça toda, a mulher dele acordou. Aí ele falou, amor, o que tá acontecendo aí? Ele, nada não, amor. Tá tudo tranquilo, só tô sentado aqui, tá de boa. E aí ela... Tá bom. E aí ela foi do banheiro, voltou e dormiu. Cara, parece perna longa o negócio. Parece desenho animado que você tá lendo. E aí, quando ele percebe que o coelho vai tentar entrar pela janela de cima dos filhos dele de novo, ele sobe e aí dá 6 horas da manhã e tudo começa a ficar claro, né? Tudo, né, fica como se fosse dia, na hora, assim, por um passo de mágica. A última coisa que ele viu é a cabeçona do coelho na janela. E o coelho simplesmente desistiu, vazou. E aí os filhos dele acordam, né, no meio da noite, sabe? Acordam que viu o pai meio desesperado, sabe? Atônito assim, suando. E fala, pai, o que aconteceu? Você tá bem? E aí ele começa a chorar e abraça os filhos, né? O Bob. Fala, meus filhos, eu amo muito vocês são tudo pra mim e tal. E aí os moleque... Tá, o que aconteceu, mano? A filha dele acorda, ele brinca com a filha e faz uma festa. E aí a mulher dele acorda, amor, tá tudo bem? Aí ele, nossa, você é a coisa mais linda do mundo, eu te amo, você é perfeita. Ele virou outra pessoa, virou da água pro vinho. Porque ele conseguiu, né, impedir da pegadinha, né, do zóio hardcore de acontecer, né, durante a noite. E aí então todo mundo se arruma, né, que vai ter mais coisas para eles fazerem durante o dia. E aí chega, né, perto da hora do almoço, tá todo mundo lá reunido na mesona, né? Sabe, todo o pessoal das outras cabanas se juntam, né? Pra comer alguma coisa. E aí, o pessoal se juntou ali e o cara, né? Os instrutor chega pro pessoal, né? Servindo a comida. E aí, eles tocam como se fosse um sininho, né? Como se fosse, tipo, batendo assim num... pra chamar a atenção do pessoal, batendo, tipo, num prato. E aí, chega o dono do campo Eternia, né? Do campo ali que eles estão, né? Do acampamento. E chega e fala assim, ó, galera, eu vim aqui pessoalmente falar com vocês, que a gente tá, né? Organizando as coisas aqui com vocês. Eu queria pedir desculpas para todo mundo que assinou o Bunny Call, né, o chamado coelho. E aí ele fala, vai realmente falar que o bicho é insistente pra caramba, pelo amor de Deus, né, o bicho chato. Aí o diretor manda assim, eu queria falar pra vocês que o rapaz que tava indo vestir a roupa do Ralph, ele perdeu hora, ele acordou tarde e ele não conseguiu fazer o Bunny Call.
E a história acaba aí. Bom, pessoal, isso é Bunny Call, o chamado do coelho. O que vincula com FNAF? Praticamente nada. É uma fanfic do Scott, mas tem alguns detalhezinhos que é principalmente desse negócio dos animatrônicos terem um objetivo. Pode ser que a roupa do coelhão ali, né, possa ser uma roupa realmente que o cara poderia usar, né, que o cara poderia estar usando. Ah, mas e o sangue que derramou e tal? Aquilo pode ser fluido de freio. Existe, né, aquelas juntas, né, que talvez possam usar pra amortecer, né, pra fazer a pega, né, sei lá, da mão do coelho, não sei, e pode ser que ele bateu naquilo ali, e ele fala que ele bateu e viu um negócio escuro, mas também saiu como se fosse um sangue, e é fluido de freio e sangue é praticamente, no meio da noite, é muito fácil de se confundir ainda. E então, pode ser que realmente o Ralph, né, animatrônico, foi tentar pegar o cara, talvez ia fazer coisa pior com o cara e com a família dele, né, quem sabe, não sei, mas mostra que os animatrônicos são determinados, eles vão até o final. E também, né, aquela coisa, paralelo de FNAF, deu 6 horas da manhã, tocou o horário do negócio, né, aquele velho relógio de FNAF, e aí o bicho já foi embora, né. Então mostra que os animatrônicos, tipo, eles têm um autoprograma, sabe? Dá 6 horas da manhã, eles realmente desligam, eles param. Tem alguma coisa que dá 6 horas da manhã, talvez muda na programação deles, que substitui a loucura que acontece durante a noite. Pode ser meio que isso. Bom, pessoas, isso é a história de Bunny Call. E a próxima história nós vamos ver é In The Flash, também do mesmo livro. Tá bom, pessoas? Então fiquem aqui, já se inscreve no canal e ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui, pra vocês verem essa história muito louca. E também nós vamos ver depois o quarto 1280, e aí a gente vai encerrar o Bunny Call e depois temos o vídeo do Stitch Wraith, o fantasma despedaçado. Muito obrigado, pessoas, por terem assistido. Já deixa o gostei também pra dar uma força pra nós. Se inscreve, ativa o sino pra vocês não perderem os próximos resumos e as coisas loucas que nós produzimos aqui no seu YouTube. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Me despeço de vocês e até a próxima!